Caro aluno, percorremos um longo caminho aí, morfologia, classes de palavras, estrutura e formação de palavras e depois os tipos de palavras que fazem parte da língua portuguesa. Pois estamos encerrando agora com as duas que nos faltam, advérbio e interjeição. Também palavras invariáveis, também palavras que não sofrem flexão. Advérbio, com alguma frequência em concurso, interjeição, raridade em concurso público. Comecemos pelo advérbio, que sugere o nome, junto de verbo. Aquele que eu vou adicionar ao verbo. A ideia de advérbio é a palavra que modifica um verbo, acrescentando-lhe uma circunstância. Tempo, lugar e modo, afirmação, negação, dúvida e intensidade. É o nosso advérbio. Tão frequente nas nossas frases e nos concursos públicos. Então, o advérbio, por regra, modifica um verbo. Acrescenta uma circunstância ao verbo da frase. Esta é a regra geral. E aí nós temos uma classificação. Temos o advérbio de tempo. Por exemplo, agora, ontem, hoje, amanhã, chegou cedo, chegou tarde. Todos eles vão acrescentar ao verbo uma ideia de tempo. E localizam a pessoa, localizam o professor Fernando no tempo. Mas temos o advérbio de lugar, espaço. Aqui, deixou os livros aqui, ali, lá, acolá, longe, perto. Lugar. Mas temos também os advérbios de modo. Canta bem, canta mal. Canta suavemente. Anda depressa, anda devagar. Advérbio de modo. De afirmação, sim, irei à festa, certamente, indubitavelmente. De negação, não irei à festa. Não. De dúvida, talvez eu vá. Provavelmente. Quiçá, talvez. E de intensidade? Bebeu muito, bebeu um pouco, bebeu demais, bebeu bastante. Então nós temos 7 tipos de advérbios. A palavrinha confere ao verbo, situa o verbo no tempo, lugar, modo, afirmação, negação, dúvida e intensidade. Há de se falar também em advérbios interrogativos, que na verdade, quando eu formulo a pergunta, eu utilizo um advérbio buscando como resposta um outro advérbio, um adjunto adverbial, na função sintática. Então, por exemplo, quando virás à minha casa? Aí eu tenho um quando advérbio interrogativo. Amanhã eu dou a resposta com um advérbio de tempo. Onde deixaste os livros? Aqui eu digo. O onde, advérbio interrogativo, buscando como resposta um advérbio de lugar. Como fizeste isso? Como falaste isso suavemente? Um como, advérbio interrogativo, buscando como resposta um advérbio de modo. Por que fizeste isso? Não é? Procurando como resposta uma causa, um adjunto adverbial de causa. Ok? Classificação dos advérbios, agora alguns comentários a respeito deles. Eventualmente, nós usamos duas palavras com o valor do advérbio. E aí nós chamaremos de locução adverbial. Por exemplo, se eu utilizar aqui, no lugar do sim, o certamente, eu tenho um advérbio de afirmação. Eu irei certamente. Agora, se eu utilizar a expressão com certeza, eu utilizei no lugar do certamente uma preposição e um substantivo. Pois esse conjunto, preposição e substantivo, deve ser chamado de locução adverbial. Indubitavelmente, sem dúvida, é a locução. Ok? Mais alguns comentários. O advérbio de modo, se eu usar 2 ou 3 ou mais de advérbios com sufixo mente, eu só devo usar o sufixo no último deles, na carreirinha no último deles. Então, falou delicada e suavemente. Não se deve dizer delicadamente e suavemente. Falou delicada e suavemente. Outra observação sobre o advérbio. O advérbio de modo, quando termina em vogal,
um o, por exemplo. Ao acrescentar o sufixo mente, eu tenho um adjetivo terminado em o, né? Cômodo. E aí eu vou acrescentar o sufixo mente. Eu devo trocar a vogal O pela vogal A. Comodamente. Sentou-se comodamente. Tá? Agiu, ele é curioso. Agiu curiosamente. Com curiosidade. Portanto, se eu tiver um adjetivo terminado em vogal O, para formar o advérbio acrescentando o sufixo mente, aí eu teria o advérbio com esse sufixo, eu devo trocar esse O por A. Questão comum em alguns concursos, eu cito aqui Fundação Getúlio Vargas, FGV. Cuidado com isso, não é? Esse O que eu tenho que trocar por A. Diferentemente de aquele que termina com consoante. Ágil, consoante L. Agilmente, eu apenas acrescento mente. Simples, consoante S. Simplesmente. Então, cuidado com o advérbio de modo, certo? E, por fim, intensidade. E aí nós temos um tipo de advérbio que ultrapassa as barreiras do verbo. Ele não modifica apenas um verbo, mas outras duas classes de palavras também. O advérbio de intensidade pode modificar um verbo, sim, mas igualmente, e ele, apenas ele, pode modificar um adjetivo ou ainda um outro advérbio. Aí teremos dois advérbios de lado a lado. Então, cuidado com o advérbio de intensidade. Chorou muito. Chorou, e aqui está o exemplo, muito. Temos o advérbio de intensidade muito, modificando um verbo, chorar, o pretérito perfeito indicativo. Aqui no caso do adjetivo, vocês são alunas muito estudiosas. O adjetivo estudiosas, que é o qualificador, e o muito modificando o adjetivo. Notem que o advérbio é classe gramatical invariável, sem direito à flexão. Muito. Não teve variação aqui. Estudiosa está no feminino plural. E muito longe. Mora muito longe. Um advérbio modificando o outro advérbio. Tá? Modifica aqui o longe. Muito longe. Não apenas longe. Muito longe. Então, advérbio. Palavra que se refere a um verbo. No caso de intensidade, também é um adjetivo ou um outro advérbio. É muito provável que as bancas peçam o advérbio de intensidade modificando um adjetivo, que gera dúvida no aluno. É advérbio, ok? Por favor, não confundam um muito, um pouco, bastante com um pronome indefinido. No caso do pronome indefinido, esse muito acompanhará um substantivo. Muito café. Uma quantidade, não intensidade. Nós não trabalhamos agora com intensidade, mas com quantidade de café. Neste caso, não é advérbio, é pronome, que acompanha, um pronome que acompanha o nome. E chamado de pronome indefinido, porque me dá uma quantidade indeterminada, vaga de café, muito café. Ou seja, acompanhou o substantivo, não é advérbio não, pronome indefinido. Acompanhou o verbo, adjetivo ou outro advérbio, advérbio de intensidade. Ok? Cuidado com essa diferença aqui. Por fim, vencemos advérbio, uma classe gramatical raríssima em concurso público, mas vamos mencioná-la, a interjeição. A interjeição é toda aquela expressão que nós utilizamos no momento de emoção. Se ela comunica, se ela estabelece comunicação, é uma classe de palavras. Por exemplo, estou diante de uma tarefa desagradável e eu termino essa tarefa. E aí eu digo um ufa. Normalmente exclamativa, né? Ufa, acabei a tarefa. Este ufa é uma palavra sim. E ela transmite a ideia de alívio. Ufa. É uma interjeição. Não tem flexão. É uma expressão apenas, mas estabelece comunicação. Qualquer ruído, alguns ruídos que nós fazemos e que transmitem essa comunicação, por exemplo, de dor, ai, né? De dor, é uma interjeição que denuncia a dor, ai. Né? Aquela surpresa, né? Aquele, ah, que bom, O lamento, oh, que pena. São interjeições. As interjeições às vezes são meros ruídos, né? Mas que estabelecem comunicação. Algumas são interjeições quando eu pego, por exemplo, um substantivo, como outra classe gramatical, e utilizo nessa expressão momentânea de uma emoção ali,
um palavrão que eu digo, transformo o substantivo numa interjeição, um Virgem Maria, transformo numa interjeição, aí eu tenho esta classe gramatical, também invariável, ok? A classificação da interjeição, na verdade, não é uma classificação formal, mas é o nome daquela expressão, daquela ideia que ela passa, de alívio como ufa, de contrariedade como xi, mais aula de português, não, eu quero mais, eu quero café com curso. Próximo segmento, sintaxe. Nós acabamos as classes de palavras, temos exercícios destas classes, como sempre fizemos, mas continue conosco. Veja agora os exercícios e depois sintaxe da língua portuguesa. Ok? Vamos dar uma olhadinha nos exercícios, então? Dê uma olhadinha aí na tela. Na tela vai aparecer para vocês o exercício... Perdão. O exercício escolhido aí. O primeiro deles diz o seguinte. Não me disse o não que eu tanto temia. Não tanto. São as palavras destacadas. Não me disse o não que eu tanto temia. As palavras em negrito são, respectivamente, não disse, negou o verbo, advérbio de negação. Advérbio. O não deixou de ser advérbio. Por que deixou de ser advérbio? Usei um artigo. Qual é a palavra que é determinada pelo artigo? O substantivo. Pois houve uma substantivação, uma derivação imprópria e uma substantivação do não. O não se tornou um substantivo com esse artigo antes. E temia tanto, temia muito, intensidade do verbo temer. Advérbio de intensidade. Então estamos com uma frase com dois advérbios, um que nega o verbo, outro que intensifica o verbo, e ainda um advérbio que foi transformado em substantivo pelo emprego do artigo antes. Por isso, nossa alternativa não é a A, não é a B, não é a C, é a última delas. A alternativa D, acompanha aí, advérbio, substantivo e advérbio. Ok? Mais um exercício. Vamos dar uma olhadinha aqui, o professor vai olhar na apostila. Apostila com muitos exercícios. Tenha uma. Exercício. Qual a classe gramatical da palavra grifada em vestir uma roupa meio usada? Usada é adjetivo, está aqui. E o meio se refere a adjetivo. Esse meio que vem antes só pode ser uma coisa, nada mais, nada mais. A única palavra que antecede o adjetivo, a única palavra que antecede o adjetivo é o advérbio. E o advérbio de intensidade, só ele, o advérbio de intensidade. Então esse meio é advérbio de intensidade. Tanto que eu posso trocar por um tanto, um pouco, como a frase diz aí, um pouco usado, um tanto usado, é o nosso advérbio de intensidade. Por isso a alternativa C de Canadá não é o substantivo previsto na alternativa A, nem o numeral da B, nem o adjetivo da D, nem o pronome da E. É um advérbio de intensidade. Só cuidem, porque meio pode ser também um numeral, fracionário, meio copo, mas acompanha substantivo, como nós vimos aqui. Meio copo. Não acompanha adjetivo, não acompanha nenhum dos outros. Acompanha substantivo. Aí é um numeral fracionário, metade do copo. E ainda temos o substantivo, o meio. O meio. Os fins justificam os meios. Substantivo, mas aí com artigo antes, ok? Por isso, nosso gabarito, alternativa C, na nossa segunda questão. Vamos agora, queridos, à terceira questão, meus caros alunos. Terceira questão. Em todas as alternativas, por favor, acompanhe, em todas as alternativas A existem dois advérbios, exceto em alternativa A. Ele permaneceu muito calado. Aí está já o gabarito. Ele é pronome pessoal do caso reto, permaneceu o verbo no pretérito perfeito. Muito, advérbio de intensidade, mas calado é adjetivo, portanto um único advérbio. Quais são os dois advérbios das outras alternativas? Amanhã não iremos ao cinema. Dois advérbios, amanhã, tempo e não, negação. Dois advérbios na B. A C, o menino ontem cantou desafinadamente. Ontem e desafinadamente. Tempo e modo.
D. Tranquilamente realizou-se hoje o jogo. Tranquilamente, modo. Hoje, tempo. 2 advérbios. E para encerrar o nosso exercício, a respeito de advérbios, ela falou calma e sabiamente. 2. Calma e sabiamente. Ah, professor, calma não é adjetivo? Não. O caso em que eu tenho 2 advérbios de modo terminados no sufixo mente. Só usamos o sufixo no último. Calmamente e suavemente. Não, porque vai dar eco. Calma e suavemente. Ok? 2 advérbios. Por isso, a alternativa A. Agora, senhores, vamos dar uma olhadinha aqui numa questão que envolve a raridade em concurso. A interjeição. Diz o seguinte: classificam-se como substantivos as palavras destacadas em todas as alternativas, exceto numa. Por exemplo, o idiota com quem os moleques mexem. Retirados de um texto aí, trecho. Pode olhar ali. O idiota. Artigo substantivo. O idiota. Substantivo masculino. B. Visava a me acostumar à morna tirania. Morna é o adjetivo, tirania o substantivo. E tem artigo ali contraído com a preposição, tanto que tem crase. A alternativa C é a correta. Aí eu tenho uma despedida, uma interjeição. Adeus, adeus, adeus. Volto para meus caminhos. Volto para meus caminhos. Aí está a interjeição, não é substantivo. A alternativa C. A alternativa D, alguns automóveis, substantivo automóveis. E na alternativa B, é a última delas, todas essas coisas, substantivo coisas. Ok? Encerramos morfologia. Retornaremos no futuro, mas a nossa sequência é sintaxe. Termos da oração, funções sintáticas. Continue conosco, continue com Café Concurso, indique o nosso curso aos seus amigos. Nosso destino é a aprovação. Estamos lutando para isso. Até o nosso próximo encontro.